Na parte 2a, a gente pode ver que a equação ficou assim. 2 vezes integral de e elevado a u vezes u. Só que a gente tem um problema ainda. Porque a gente não consegue... Não fica claro, não fica óbvio pra gente, instantaneamente, que a integral de e elevado a u vezes u. Eu, por exemplo, não consigo analisar isso de forma fria e que eu diga instantaneamente qual que é o resultado. Ou seja, eu expliquei aqui. Agora, estamos em uma situação clássica de um produto de dois termos, na integral. Então, usaremos o método da integração por partes. Eu vou ter que, necessariamente, ficou estranho, né? Porque eu vou ter que um produto, necessariamente, tem que usar o método da integração por partes. Eu não quis dizer isso, né? Eu quis dizer, como temos um produto que a gente não consegue trabalhar, a gente tem que apelar para outros métodos. Porque o da substituição não foi o bastante. Então, a gente vai fazer o método da integração por partes. De acordo com a regra do Lipit, e essa regra do Lipit, é importante a gente salientar que é uma regra conhecida. O L significa logaritmo, o I significa inversa, o P significa potência e o T trigonometria. E além disso, o E significa exponencial. É basicamente a ordem em que você vai definir os valores da integral por partes. Nesse caso, a potência, que é o P, ela vem antes de todo mundo, da exponencial inclusive. Então, a potência U, que é esse vezes U aqui, será o nosso W. E E elevado a U será o nosso dV. O que significa isso aqui? Eu já vou explicar. Mas, por enquanto, fica em mente que o W é igual a U e o dV é igual a E elevado a U. Aqui, se a gente for fazer o processo de derivada de W igual a U, a gente vai chegar à conclusão que dW é igual a du. Normal. Se a gente for fazer o processo de integração, aliás, de descobrir qual que é a derivada que o resultado da E elevado a U, a gente basicamente tem que fazer a integral de E elevado a U. Isso aqui vai ser igual ao nosso V. E isso aqui, como a gente pode ver, e como já é conhecido, senso comum, a integral de E elevado a U é E elevado a U. Botei uma observação aqui, ó, fórmula de integração por partes. Essa é a fórmula de integração por partes. Por que eu separei como dV e W, né? No caso W, ele vai funcionar como se fosse U nessa fórmula. Eu botei que era igual a W para que não fique muito confuso, como esse U já foi utilizado antes. Mas o W vai ter a mesma função que o U, ou seja, é só substituir o W nessa equação. Essa equação, ela é deduzida quando você vai ver uma multiplicação de derivadas. E essa multiplicação de derivadas, se você integrar elas, você consegue chegar nessa equação seguinte, né? Que é integral de U vezes dV, U vezes dV, é igual a U vezes V, U vezes V, menos a integral de V vezes du. V vezes du, que vai ser dW. Ou seja, aplicando essa fórmula, a gente tem que 2 vezes a integral de E elevado a U vezes U du, que é basicamente o que a gente tinha como dúvida no começo, que é basicamente também essa parte da fórmula, vai ser igual a U vezes E elevado a U, que é basicamente U vezes V, menos a integral de E elevado a U vezes du, que é basicamente o V vezes du. Todos os processos que aconteceram aqui, eles estão bem explicados acima, né? Isso aqui, fazendo essa integral, por exemplo, porque para a gente concluir nosso passo, só falta a gente descobrir essa integral. A integral de E elevado a U du, obviamente, vai ser E elevado a U. Ou seja, essa equação inteira aqui é igual a U vezes E elevado a U menos E elevado a U. Arrumando a equação,
a gente tem que e elevado a u vezes u menos 1, entre parênteses. O que eu fiz aqui? Eu basicamente botei em evidência o e elevado a u, nada demais. Substituindo o u por raiz de x, esse é um passo importante e que deve ser lembrado. Porque não basta apenas a gente chegar a esse resultado. Porque para a gente chegar até aqui, houve uma substituição. Ou seja, a gente tem que voltar com o que a gente fez. Finalmente temos 2 vezes integral de e elevado a u vezes du é igual a 2 vezes e elevado a raiz de x vezes raiz de x menos 1 mais c. Eu só substituí para o que a gente tinha originalmente. E esse vai ser o resultado dessa integral aqui.